Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui na segunda aula do terceiro EJA. A gente começou na aula passada falando sobre núcleo, sobre estruturas aí mais dentro da célula, né? Falamos um pouquinho de DNA. A gente vai explorar todo esse tema de DNA hoje, beleza? Gente, essa aula é um pouco mais difícil. Não se preocupe se você ficar com algumas dúvidas, tá certo? Ela vem muito nome novo, muita informação nova, por quê? Pensa assim, DNA é uma coisa super nova, né? Super recente descoberta e tal. Então, realmente, é um assunto um pouco mais difícil. Não se preocupe, tá? Se surgir algumas dúvidas. Depois a gente vai tirando ao longo das próximas aulas. Beleza? Mesmo esquema de sempre. Estou imitando uma lousa ali na nossa aula. A gente vou pedir para vocês fazerem no caderno de vocês, tá certo? E só acompanhar a nossa aula, beleza? Então, primeira coisa, data de hoje, que vocês estão vendo esse vídeo aula, e a matéria de biologia. Nosso tema é DNA. Então, pessoal, primeiro eu vou falar algumas informações básicas sobre DNA. Primeira coisa, todo ser vivo tem DNA em todas as suas células. Nas células que formam meu cabelo, da minha pele, da minha boca, do meu sangue, dos meus músculos, do meu osso, tudo tem DNA. Por isso que dá para fazer teste de DNA com qualquer parte do corpo, tá? Porque todas as células dos seres vivos têm DNA. E todo ser vivo tem célula. Então, e o DNA, gente, é como se fosse uma receita. São as instruções. A gente já fala um pouquinho de gene aí, ó. É mais ou menos aquela ideia. Então, o DNA é uma receita. Lá nessa receita tem todas as instruções como um ser vivo vai ser. Então, por exemplo, tem a cor do cabelo, tem a cor dos olhos, tem a cor da pele, tem mais ou menos algumas informações da altura, do biotipo, tem aonde tem que fazer músculo, aonde tem que fazer osso. É uma receita para construir um ser vivo, o DNA, beleza? E cada pessoa tem o DNA um pouquinho diferente do outro. Então eu pego o meu DNA, escaneio ele e vejo que ele tem uma sequência. Se eu for comparar com outra pessoa, muda um pouquinho só. Essas mudanças, essas pequenas mudanças é que permite fazer o exame de paternidade, tá? Porque cada um tem um DNA um pouquinho diferente do outro. E lembrando que todo ser vivo é formado pela combinação dos dois DNAs do pai e da mãe, né? Todo ser humano, desculpa. Como que é a cara do DNA, a estrutura do DNA, o formato que ele tem? Então, gente, a estrutura do DNA, isso é, a sua forma, foi descoberta em 1900, é algo bem recente. Só pensar em história, você estuda coisa antes do Brasil, 1500, olha lá na biologia, DNA, 1900. E essa aqui é a carinha que um DNA possui, tá? O DNA tem essa estrutura, ó, que parece uma espiral, tá certo? Formada, é uma escada toda enrolada, formada por vários degraus. Essa é a cara do DNA, beleza? Esses degraus são as instruções, é uma sequência de instruções. A gente vai ver já já como funciona. É como se fosse uma escada retorcida, cheia de degrau, tá? Isso foi descoberto mais ou menos em 1900, tá, pessoal? Outra informação importante: não importa a espécie, não importa se é planta, se é ser humano, se é animal, se é bactéria, não importa a espécie. Toda DNA tem a mesma forma. Então, todo DNA tem esse mesmo formato. Todos parecem uma escadinha cheia, toda retorcida. O que muda de uma espécie para outra é a sequência de degrauzinho. São a sequência do DNA. Então, o DNA é uma instrução, é um livro de receita, e cada receita faz um ser vivo diferente, tá? Se a gente for pegar assim, dar um zoom nesses degraus dessa escada, a gente aproximar ele lá no microscópio, a gente chega em cada degrauzinho e cada lateral da escada. Isso nós chamamos de nucleotídeo, que é a estrutura básica. Então, se a gente pegar um microscópio muito poderoso para conseguir observar lá de perto todo o DNA, a gente vai ver que ele é formado por pequenas partes, os nucleotídeos. Aqui está um pedacinho da escada. Aqui é como se fosse a lateral da escada e aqui é o degrau, tá? Então, todo o DNA, todo o nucleotídeo é formado por um fosfato, um açúcar que chama desoxirribose. Nossa, professor, que nome difícil. Eu sei, gente. Por isso chama de DNA.
DNA significa ácido desoxirribonucleico. O nome é de filho, né? Nome difícil. Mas é porque é um tipo de açúcar, tá? Igual glicose, um tipo de açúcar e assim por diante. Esse aqui é o desoxirribose. E uma base nitrogenada, tá? Então, isso aqui é como se fosse a lateral da escadinha ali que forma o DNA e a base é como se fosse o degrau, beleza? Já vou explicar um pouco mais detalhe ali pra frente. Então, a nossa cadeia do DNA é formada por um nucleotídeo seguido do outro. É um degrau seguido do outro. Vou dar uma pausa aí para vocês copiarem. Podem pausar o vídeo também, beleza? Então, ó, aqui eu peguei uma outra imagem bem interessante para entender aquela escada. Olha só aqui, ó, a lateral da escada e aqui no meio são as tais bases, tá? Cada degrauzinho com a sua lateral chama nucleotídeo, tá? E a gente consegue perceber como que ele vai se emendando. Aqui é uma outra forma de demonstrar, um pouco mais complexa, ó. O fosfato, o açúcar, tal da desoxirribose, e aqui são as bases, tá? Então ela vai se emendando uma após outra, formando uma escada. E isso é o DNA. E daí essa escada torce, tá? Depois a gente vai explicar por que ela torce, não se preocupe, beleza? Esse aqui não precisa copiar no caderno, não, só para vocês terem uma ideia. Então, ó, ali tem uma imagem, de novo, do nucleotídeo. Então, é o fosfato, o açúcar e a base. Isso aqui eu gostaria que vocês copiassem no caderno do jeitinho que tá, beleza? Com os nomes que estão aí. Essas são as partes do nucleotídeo. Então, eles são formados por três partes. Fosfato. O que é fosfato? Ah, é um composto químico que tem um fósforo. Só se interessa saber isso agora na biologia. Um açúcar, que é a desoxirribose, que é o que dá o nome de DNA, e uma base nitrogenada, beleza? Tem, pessoal, 4 tipos de bases diferentes. É adenina, timina, guanina e citosina. Nossa, professor, mas o nome um pior que o outro? Eu sei, os nomes são difíceis. Não se preocupe nesse momento, tá? Qual que é a ideia? Esse DNA, nossa sequência do DNA, é formada pela combinação dessas bases. É a ordem que ela vai aparecendo, tá? Então, assim, se eu fizer uma comparação do meu DNA com a mosca, que a gente já fez na aula passada, as bases, as partes são a mesma. A mosca tem fosfato, a mosca tem açúcar, a mosca tem essas 4 bases. Mas o que muda do meu DNA para ela? É a ordem que essas bases vão aparecendo. É a ordem do DNA, é a sequência dele, tá? Então olha aqui, ó, por exemplo, o DNA aqui, não importa de que espécie que é, dá para notar ó, que cada degrauzinho é formado por uma cor e cada cor corresponde a uma dessas bases. Ó, a cor amarela é a A, de adenina. A cor vermelha é a G, de guanina. Cor verde é T, azul, C. Aqui é o jeito que ele usou, tá, gente? Não é necessariamente sempre essas cores, mas dá para perceber que é uma sequência, ó. É uma sequência de bases. Como tudo é igual, só muda a pontinha, que é a base, então nosso DNA a gente avalia ele pela pontinha, nossa sequência de DNA. Nosso DNA é formado por bilhões de nucleotídeos, um após o outro. A gente vai formando o que a gente chama de sequência de DNA. E o que tem nessa sequência de DNA? Tem as instruções para não fazer do jeito que a gente é. Essa sequência define nossos genes. Tá? A gente já falou um pouquinho de genes, né? Lembra lá que a gente comentou que quando a gente tem câncer é porque um gene deu defeito e tal? Relaxa que eu vou explicar um pouco mais aí pra frente. Vou dar uma pausa para vocês conseguirem anotar aí, beleza? Então, pessoal, vamos representar ali uma sequência de DNA. Primeira coisa importante. O que muda para cada parte do DNA? Então, sempre o fosfato é o mesmo, o açúcar é o mesmo. O que vai mudando é a base nitrogenada. Então, ó, peguei uma imagem aqui, ó, também do mesmo jeito, ó. Fosfato, açúcar, olha a base aqui, ó, representada. Fosfato, açúcar, olha a base. Fosfato, açúcar, base. Sempre percebe, gente, que o DNA é como se tivesse dois nucleotídeos grudados um no outro, tá? É assim mesmo, mas não se preocupa agora. Só olha de um lado, tá? Então, só olha desse lado aqui que eu vou apontar, ó. Olha só esse lado. Dá para perceber o quê? Que ele começa lá, ó, sequência C, A, T, T, C, G, A. Isso é uma sequência do DNA.
a gente só olha a pontinha ali, tá? A sequência de DNA, então, é dada pela sequência de base. Para que eu vou usar isso? Onde eu vou usar isso? Como que isso dá para ser usado numa coisa mais prática? Dá um exemplo ali do gene da cor do olho. Não tem vários tipos de cores de olho? Todo mundo tem no DNA a instrução, precisa fabricar cor de olho. Só que cada um fabrica uma cor diferente. Como? Vamos aqui supor que temos o olho castanho. O olho castanho tem essa sequência aqui que eu vou passar. Ó. ATC, GGA, TTC, AGT, ACG, GCA, TCA. Nossa, é uma sequência grande? É, gente, é sempre grande. Isso aqui é só um exemplo. É só um exemplo muito falso ainda, na verdade. Porque cada gene é formado por milhões de sequências, tá? Então esse aqui é da cor castanha. Vamos supor que aqui mude. Aqui tem G e A. Vamos supor que essa sequência vai mudar. O que acontece? A cor do olho vai mudar. Opa, tem uma erro de digitação ali. Aqui não é castanho. Aqui é azul. Nossa, gente, é horrível digitar aqui, tá? Então vamos dar um exemplo aqui, ó. A sequência mudou. Aqui onde era G e A, passou a ser C e C. A hora que a sequência mudou, o que aconteceu? Mudou a cor do olho, tá? Então tá aqui mostrando, ó. A sequência tá igual. Ali no meio teve uma mutação, uma mudança, mudou a cor do olho, tá? Então, essas mutações são importantes. Elas definem as cores, as mudanças de um para o outro. A sequência muda um pouquinho, daí você tem uma mudança bem grande, tá? E para finalizar essa parte aí de DNA, de sequência, de nucleotídeo, uma outra coisa bem importante que agora virou super na moda falar é genoma. Genoma é a sequência de todas as bases, de todas as letras que formam um ser vivo. Tá? Aqueles bilhões de letrinhas, esses daqui, ó. C, A, T, é a sequência total, tá? De todos os seres vivos. Com o genoma, você consegue estudar muita coisa, tá? Você consegue estudar se aquele ser vivo pode desenvolver um câncer futuramente, você consegue estudar algumas doenças que são genéticas, você consegue estudar qual é a origem dele e assim por diante, tá? O genoma humano, do ser humano, conseguiram descobrir a sequência inteira dele lá em 2004. Fazia já mais de 10 anos que estavam montando essa sequência e só em 2004 finalizou. E agora eu vou dar um exemplo aí, ó, do genoma do coronavírus, tá? O vírus surgiu lá no finalzinho de dezembro. Em 2020 começaram a fazer o genoma dele. Levou 2 dias para descobrir o genoma todo desse vírus. E para a partir daí ter todas as informações de onde ele, qual era a origem dele, de quais animais que ele poderia ter passado antes de infectar o ser humano, se ele é muito perigoso. Tudo está ali guardado no genoma, essas instruções, tá? Levou só 2 dias para fazer a descoberta do genoma desse vírus. Por quê? É fácil de entender. A tecnologia não evoluiu muito? Se a tecnologia evoluiu, a ciência evolui junto. Então, aqueles processos que antigamente eram muito mais lentos para descobrir o genoma, a sequência, hoje são muito mais rápidos. Tá? E só para finalizar aí, gente, essa questão aí do genoma, dos nucleotídeos, das bases, da ordem, da sequência do DNA, lembrando lá, câncer é quando tem uma mutação nessa sequência, quando essa sequência muda. Então aqui deu o exemplo que mudou de G e A para C e C, e daí mudou a cor do olho. Vamos supor que a mudança desse DNA ocorra numa célula da pele. Só que em vez de mudar para ela produzir uma outra cor, ela pode mudar para desenvolver um câncer, tá? Uma coisa bem importante que a gente tem que saber é que essas mutações elas são ao acaso. Elas não são assim, ele mudou porque ele quis, não. Nem da forma que ele quis, não. É ao acaso, é na sorte, tá? Pessoal, esse tema é um pouquinho mais difícil mesmo. Não se preocupem, tá certo? Eu sabia que ele ia dar um pouco mais de dor de cabeça. Eu vou explorar ele com mais detalhes mais pra frente. Mas quem quiser dar uma olhada já e ir acompanhando, a gente vai pular bastante da apostila de vocês. Vamos lá para a página 81, unidade 4, tá?
que vai falar sobre DNA, a linguagem da vida e a biotecnologia. Quem quiser fazer a leitura da página 81, da página 82, da página 83 e da página 84, pode ir fazendo, tá certo? As questões eu não vou passar essa semana, eu vou passar depois, tá? Na próxima semana a gente vai falar um pouquinho aí sobre doenças genéticas ou doenças contagiosas ou doenças que são desenvolvidas, tá? Pessoal, por hoje era isso mesmo. Muito obrigado.